Olá, sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Meu nome é Davi Jorge, estou lendo Sócrates, Tom Cardoso. A história e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro. Capítulo 9. O superatleta de Telê. Pior do que suportar a abstinência de nicotina, Sócrates reduzir os 40 cigarros diários por uma tragadinha depois do jantar, a troca da cerveja por água mineral, pelo menos nas refeições, e os 2 meses de concentração na Toca da Raposa em Belo Horizonte era ter de encarar pela frente a planilha de exercícios de Gilberto Tim, o preparador físico da seleção brasileira. Conhecido por seus métodos rigorosos e pela pouca paciência com atletas indolentes, chegava a socar as costas dos mais preguiçosos. Tim revolucionara a preparação física no Brasil e ao introduzir o alongamento durante os treinamentos, no momento em que a técnica ainda tinha pouquíssimos seguidores no Brasil. Apesar do estilo sargentão, sabia levar os jogadores e era querido pela maioria. Costumava dizer que atleta bem treinado por ele estava pronto para ser até. Não, era. Estava pronto para ter até 7 relações sexuais por noite. Foi assim que convenceu o Serginho Chulapa a se empenhar um pouco mais. Tele Santana pediu a Tim que desenvolvesse um plano especial para Sócrates. O jogador chegara aos treinamentos visivelmente mais pesado e lento. Havia engordado 8 quilos desde que decidira parar de fumar, jogando a taça de ouro, e também estava mais forte. Hélio Máfia, preparador físico do Corinthians, acatara o pedido de Tim para que o meia iniciasse ainda no clube do Parque São Jorge uma bateria de treinos para reforçar a musculatura. Sócrates trabalhara duro. O perímetro torácico passara de 98 centímetros para 104 centímetros. Os bíceps de 28 centímetros para 30. E as coxas de 55 centímetros para 57. Ganhara mais estabilidade e força para suportar os choques. O próximo passo era dar mais ênfase à resistência e à velocidade. Era a pior parte da preparação. Os piques de Gilberto Tim eram temidos até pelos jogadores bem condicionados fisicamente. Resumiam-se a 8 corridas de 300 metros, com a velocidade máxima que cada um podia alcançar. O lateral júnior se lembra do esforço sobre-humano que Sócrates fizera para suportar a carga imposta pelo exigente preparador físico. Existe o Sócrates que jogou no Botafogo, no Corinthians, na Fiorentina, no Flamengo, e o Sócrates que jogou a Copa de 82. Ele se tornou, nos 3 meses de preparação para o Mundial, um outro jogador, um atleta. Eu posso falar isso porque estreamos juntos na seleção, em 1979. Ele era um menino, mas tinha fôlego de veterano. Eu vivia pegando no pé dele por causa do cigarro. Ele dizia: Porra, capacete, mas você também fuma. Mas eu fumava 2 cigarros por dia e ele 2 maços. Fiquei surpreso quando ele decidiu abdicar de tudo para chegar inteiro à Copa. Ele sofreu muito durante os treinamentos. Chegou a vomitar no gramado algumas vezes. Foi de uma dedicação comovente. E valeu, ele chegou voando na Espanha. Sócrates fez um acordo com os fumantes da seleção, que cada um fumasse apenas 1 cigarro por dia depois do jantar, cada noite no quarto de um atleta. Tele, claro, não podia saber do acordo, muito menos que ele havia sido proposto pelo capitão do time. Mas no primeiro sinal de fumaça, o treinador já sabia quem procurar. Nem o solitário cigarrinho do dia Sócrates conseguiu fumar em paz. O Tele me enchia o saco por causa do cigarro, era insuportável, mas acho que é porque ele era espumante. Ele sentiu o cheiro de cigarro na concentração e vinha atrás de mim. Tinha vontade de fumar também. Não tem nada mais chato do que espumante, e o Tele era um cara chato por natureza. Matéria da Isto é Gente, de 3 de dezembro de 2001. Para Sócrates, o treinador compensava a rabugice com uma virtude que para ele era pouco ou quase imperceptível em outros técnicos de futebol. Apesar de ser um cara extremamente conservador, ele era o mais democrático dos treinadores.
Escalava os melhores e falava: Vocês aprenderam a jogar juntos e eu não vou meter o dedo, não. Tele achara a forma de jogar da seleção, que no início da fase de preparação não era a preferida dos torcedores e de parte da crônica esportiva. O treinador testara no time titular 5 goleiros, 8 laterais, 8 zagueiros, 4 centroavantes, 14 meio-campistas e apenas um ponta legítimo, Éder Aleixo, do Atlético Mineiro, para desespero do Zé da Galera, o personagem criado por Jô Soares que toda segunda-feira, no Viva o Gordo, humorístico da TV Globo, berrava no orelhão: Bota ponta, Tele! A seleção idealizada por Tele, com Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico no meio-campo, não precisava de 2 pontas fixos para ser ofensiva, nem para dar espetáculo. O mais democrático dos treinadores não inventara nenhum esquema tático revolucionário, apenas deixara que os próprios jogadores impusessem naturalmente o padrão de jogo da equipe. Uma seleção que jogava ao gosto e estilo de seu capitão. Um time, segundo Falcão, moldado pela inteligência e espírito coletivo de Sócrates. A seleção que se preparou para jogar a Copa de 82 tinha muitos jogadores de personalidade forte, que haviam sido capitães de seus clubes. Eu no Internacional, o Oscar no São Paulo, o Zico no Flamengo e o Magrão no Corinthians. Era um time de líderes, mas ninguém reclamou quando o Tele decidiu dar a faixa para o Sócrates, nem eu que tinha sido capitão até sua chegada. Poucas vezes eu vi alguém exercer uma liderança dentro de campo de uma forma tão tranquila e natural. Ele foi mais que um capitão. Quando a seleção chegou à Espanha, todos já estavam jogando muito próximo do estilo de Sócrates, que era também o meu estilo, e do Tele, com toques rápidos, de primeira, sempre para frente. Até mesmo Zico, que gostava de driblar no Flamengo, carregar a bola, se adaptou. Matéria da Isto é Gente, de 3 de dezembro de 2001. Quem teve mesmo que se adaptar ao estilo do capitão da seleção foi o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Giulite Coutinho. Sócrates jogou duro com o dirigente da CBF, que havia anunciado um esquema de prêmios para garantir, em caso de conquista da Copa, cerca de 40 mil dólares a cada jogador, valor bem distante dos 100 mil dólares pretendidos pelos atletas. Quando a seleção desembarcou em Portugal para iniciar a última fase de preparação antes da viagem à Espanha, dirigentes e jogadores ainda não estavam próximos de um acordo. Sócrates recebeu uma pitoresca carta da Câmara Municipal da Praia Grande, cidade do litoral paulista, exigindo que os jogadores doassem o prêmio integralmente para a Força Expedicionária do Brasil, a FEB. Não era apenas o velho discurso de jogar pela pátria que irritava o capitão da seleção. Para Sócrates, todo dirigente de futebol tinha um pouco de Vicente Mateus. Isso é fato. Até mesmo Giulite Coutinho, o cartola que prometera despolitizar e modernizar a CBF. Por ordem da entidade, cada jogador tinha o direito de fazer ligações telefônicas para o Brasil a cada 2 dias, com a obrigação de não ultrapassar os 5 minutos. Conversar com a mulher Regina, grávida de Eduardo, seu quarto filho, com o dever de não ultrapassar o tempo estabelecido por um burocrata, somado a todo tipo de castração imposto pelos meses de concentração, era algo que Sócrates não suportaria calado. O Brasil estreou na Copa da Espanha contra a União Soviética no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, no dia 14 de junho de 1982. Tele armara a seleção com Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Falcão, Sócrates e Zico, Dirceu, Serginho e Éder. As únicas ausências eram Toninho Cerezo, Dirceu o substituiria, fora da estreia por causa da expulsão no último jogo da eliminatória contra a Bolívia em Careca. Cortado da Copa por causa de uma grave contusão muscular. Serginho ganhou a vaga de titular. Era um timaço, com jogadores de alta capacidade técnica transformados em superatletas por Gilberto Tim. Leandro e Júnior eram falsos laterais, fechavam e armavam pelo meio, permitindo que Falcão atuasse como ponta em diversos momentos do jogo. Zico jogava solto no meio-campo e Sócrates, mais recuado, quase como um segundo volante, mas em grande forma física. Não sentia mais desgaste ao fazer a transição do campo de defesa para o ataque. Tim sorriu no banco quando Sócrates deu aos 25 minutos de jogo o primeiro grande pique, arrancando em velocidade até a área adversária.
O Brasil dominava a partida, mas quem abriu o placar foram os soviéticos. Aos 33 minutos, Bal, cercado por 3 brasileiros, chutou de fora da área, quase para se livrar da bola. O chute saiu despretensioso, mas forte, com efeito. Valdir Pérez abaixou-se lentamente. A bola bateu no chão e o enganou. Um frangaço, 1-0 para a União Soviética. No intervalo, Tele sacou Dirceu e colocou Paulo Isidoro. Sócrates passou a atuar mais à frente, no lugar de Zico, que encostara em Serginho. Paulo Isidoro pela direita e Éder na esquerda jogavam como verdadeiros pontas, auxiliados por Leandro e Júnior, também lançados ao ataque. Zé da Galera, o personagem de Jô Soares, não tinha do que reclamar. A ousadia ofensiva de Tele foi recompensada. Aos 29 minutos do segundo tempo, Sócrates dominou a bola na entrada da área, deixou o primeiro marcador no chão, fintou o segundo e mandou um petardo no ângulo do goleiro Dazaev. 1-1. Não era hora de ser econômico na comemoração. Sócrates atravessou o campo com 2 braços levantados, em êxtase. Faltando 2 minutos para o fim do jogo, Paulo Isidoro recebeu uma bola pela direita e tocou para Falcão, que foi brilhante no corta-luz. A bola passou debaixo de suas pernas e encontrou Éder. O ponta levantou a bola e bateu forte. Dazaev nem a viu entrar. 2-1. Depois da partida, exausto emocionalmente com a virada nos últimos minutos, Falcão se disse impressionado com a frieza de Sócrates. Parece incrível, mas o Sócrates se comporta em um jogo decisivo como se estivesse disputando um simples coletivo contra o Mairema. Matéria do Jornal da Tarde, 15 de junho de 1982. Enquanto os jogadores da imprensa espanhola enalteciam Sócrates, chamando-o de cérebro del Brasil, seu Raimundo em Ribeirão Preto não via motivos para tantos elogios. Meses mais tarde, Sócrates revelou a bronca que levara do pai no primeiro telefonema após a estreia contra a União Soviética. O velho não me perdoou. Junto com o parabéns, mandou lenha. Você demorou muito para perceber que precisava participar mais do jogo, chutar mais a gol. Viu como ficou fácil marcar vindo de trás com a bola? Matéria da Placar, de 31 de dezembro de 1982. Passado o nervosismo da estreia, o Brasil deslanchou, goleou por 4-1 e 4-0, respectivamente, as seleções da Escócia e da Nova Zelândia. Sorteado para o exame antidoping após o jogo contra os escoceses, Sócrates protagonizou, segundo jornalistas brasileiros que o esperavam para uma entrevista, a coleta de urina mais longa da história das Copas do Mundo. Para acelerar o processo diurético e para matar a saudade, Sócrates esvaziou o freezer da FIFA ingerindo em poucos minutos cerca de 15 latinhas de cerveja Cruz Campo. Tele nem teve como reclamar. A culpa era da FIFA. Quando o jogador chegou cambaleando ao hotel da seleção, a ponto do zagueiro Juninho Fonseca, o piadista do grupo, gritar da varanda do quarto: Ih, o Magrão tá mamado. A imprensa europeia encantou-se com o sóbrio, organizado e ao mesmo tempo brilhante futebol apresentado pela seleção. Contra a Nova Zelândia, o Brasil dera 537 toques na bola, boa parte deles de primeira e para a frente. Nos primeiros jogos da fase inicial, o time de Tele trocara 1.335 passes, errando apenas 92, cerca de 93% de aproveitamento. Mamma mia, que toque de bola, escrevera Alfredo Di Stefano, o mitológico craque argentino, famoso por economizar nos elogios em sua coluna no jornal espanhol El País. O jogo contra a fraca Nova Zelândia servira também para 2 jogadores desencantarem, Zico e Serginho. Zico já tinha feito um gol contra a Escócia, mas ainda devia uma exibição à altura do seu talento. Já Serginho nem de longe lembra o talentoso e indomável centroavante do São Paulo, famoso pelo fato de fazer gols e arrumar confusões. Na Copa, Chulapa estava contido. Tele o domesticara. No intervalo do jogo contra a Nova Zelândia, no vestiário, Sócrates peitou Serginho. Que cara fechada é essa? Você, sério, não presta pra nada. Para com essa frescura, se solta, porra.
Sócrates e Serginho eram unidos por suas qualidades e defeitos. Eram ambos autênticos, indolentes, impulsivos, íntegros, indisciplinados, avessos a concentrações e amantes da tríade cerveja, música e boemia. E eram cantores sofríveis. Sócrates atormentava os amigos com clássicos da música sertaneja. E Serginho, que também lançaram um disco, com sambas de break. Dentro de campo, porém, eram antagônicos. Sócrates era elegante, calmo, um maestro. Serginho, raçudo, estabanado e violento. O historiador, o histórico de confusões de Chulapa incluía pontapé no saco de bandeirinhas, cascudo em jornalistas e um chute certeiro na cabeça do goleiro Leão. Nossa. Sócrates, que se tornaria um dos maiores desafetos do goleiro, tinha mesmo motivos de sobra para adorar Serginho. Certa vez, durante um clássico entre São Paulo e Corinthians, Serginho não poupou nem o compadre Sócrates. Chulapa conta. Eu estava jurado de morte. Eu estava jurado de morte em Marília. Namorava uma garota casada, filha do delegado da cidade, que prometeu me matar se eu aparecesse por lá. Para meu azar, o São Paulo tinha um jogo para fazer em Marília. Ai, meu Deus do céu. Eu não podia, claro, pedir para a diretoria do São Paulo me liberar. Então decidi forçar minha expulsão na partida anterior ao jogo contra o Marília, que era justamente um clássico contra o Corinthians. Eu precisava ser expulso de qualquer jeito, então passei a dar chutes na canela do Magrão. Ele não entendeu nada, ficou puto. Toda vez que eu me aproximava para dar uma bica, ele me olhava assustado. Achei melhor explicar tudo e contei a história de Marília. Aí ele ficou mais puto ainda. Porra, negão, quer ser expulso? Tudo bem, mas escolhe um cara que você não gosta pra eu chutar a canela. Não eu, que sou seu amigo, cara. Caralho. Foi chutar outro e acabei expulso. Se dependesse de um ilustre torcedor brasileiro, Serginho nem estaria entre os convocados. O cantor e vascaíno João Gilberto iniciaram uma campanha para tirar o centroavante do time titular. O gênio da bossa nova soubera que um amigo, o cantor Raimundo Fagner, viajaria à Espanha para fazer shows e acompanhar a Copa. E esperava convencê-lo a falar com Sócrates sobre a importância da troca de Serginho por Roberto Dinamite e Lucas Maltino. João achava que, depois de convencido sobre a urgência da substituição, o capitão falaria com Tele e pediria a mudança. Fagner explicou ao cantor que o treinador centralizador jamais aceitaria um pedido como aquele, mesmo vindo do capitão do time, mas não adiantou. João estava irredutível. O futuro da seleção estava nas mãos dele, Fagner e de Sócrates. Serginho tinha que sair e se pudesse levar Valdir Pérez junto. Sócrates e Fagner haviam se tornado amigos viscerais desde o primeiro dia em que foram apresentados por Zico, após um amistoso da seleção. Você é cearense, Raimundo como meu pai e portanto da família, disse o jogador. Nunca mais se desgrudaram. A amizade só trouxe um dissabor, os telefonemas de madrugada de João Gilberto. Fagner conta. O João me ligava todas as noites. Ele sabia da minha proximidade com Sócrates e achava que minha amizade com ele seria o suficiente para convencê-lo a fazer aquele pedido absurdo a Tele. Ele me ligava até no hotel na Espanha, uma loucura. Eu jamais faria aquele pedido a Sócrates. Estava lá para ajudá-lo, para levar um pouco de conforto a ele, que estava sendo duramente vigiado por Tele em um lugar longe do centro de Sevilha, isolado da farra. Tanto que quando cheguei à cidade e pedi para o taxista ir direto para a concentração do Brasil, ele duvidou que eu conseguisse entrar. Mas eu já tinha combinado com o Sócrates. Quando cheguei, o Magrão tinha levado a delegação toda para me receber. Ele me deu um abraço forte, longo. Só depois soube o real motivo de tanto carinho. Ele aproveitou o abraço para roubar meu maço de cigarro. Após a goleada por 4-0 sobre a Nova Zelândia, Sócrates pediu para conversar reservadamente com Tele. Não era a solicitação de João Gilberto que estaria em pauta, e sim o pedido para liberar os jogadores, que só teriam folga no dia seguinte, para assistir ao show do Fagner em um parque de Sevilha. Naquela noite,
Apenas os 3 jogadores cujas mulheres estavam na cidade, Zico, Edinho e Dirceu, haviam sido autorizados a passar a noite fora da concentração. Sócrates conseguiu convencer Tele a liberá-los fora da folga, desde que não houvesse outro pedido igual até o fim da Copa. O Brasil disputaria a segunda fase em Barcelona contra as fortíssimas seleções de Argentina, campeã do mundo em 1978, reforçada pelo jovem astro Diego Armando Maradona, de 21 anos, e da Itália de Dino Zoff, Giancarlo Antonioni e Paolo Rossi. Quem somasse mais pontos no grupo iria para as semifinais. O que angustiava Sócrates não era o fato de ter de disputar 2 jogos seguidos com 2 equipes de grande tradição futebolística. Era passar os dias em Barcelona enfurnado num acanhado hotel 2 estrelas, distante do centro, sem poder desfrutar da riqueza cultural da cidade catalã. Seleções mais modestas, como Polônia e Bélgica, que também se hospedaram em Barcelona, haviam se instalado em hotéis 4 estrelas, em regiões nobres da cidade. Nem a leitura de O Processo, de Franz Kafka, e de 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, fez com que Sócrates espantasse o tédio e a angústia de passar noites inteiras sem colocar o pé fora do hotel, nem conversar direito com a família em São Paulo. A CBF continuava impondo os míseros 5 minutos nas ligações interurbanas. Era hora de falar. Fausto Silva, repórter de O Estado de São Paulo, que acompanhara Sócrates de perto desde sua chegada ao Corinthians, foi o escolhido para registrar o desabafo. Sócrates começou atacando o regime de concentração. Foi uma terrível frustração. Esperava, em termos de relacionamento cultural, conhecer pessoas de outros países, poder discutir nossos problemas com eles, mas ficamos uns isolados dos outros e só nos encontramos dentro de campo. Com certeza é a minha primeira e última Copa do Mundo, mesmo porque já tinha dito que não pretendo jogar até 86. Matéria de O Estado de São Paulo, de 29 de junho de 1982. O jogador aproveitou para mandar um recado à diretoria do Corinthians. Na volta ao Brasil, pretendia abrir cláusulas em seu contrato para obrigar a liberação do regime de concentração, com exceção dos jogos em finais. E mais, exigiria que 20% da publicidade arrecadada pelo clube fosse dividida em partes iguais pela equipe. Mas o alvo mesmo era a CBF. Sócrates não esquecera da desgastante queda de braço que os dirigentes, na hora de discutir os valores da premiação, que, segundo ele, era irrisória diante dos lucros alcançados pela entidade que comandava o futebol brasileiro. Isso não é prêmio, é uma ajuda de custo. É claro que se trata de um bom dinheiro, que dá para comprar um apartamento, etc e tal, mas é uma quantia insignificante perto do volume de dinheiro que movimenta em uma Copa do Mundo. E todo mundo ganha bastante, menos aquele que faz a Copa, que é o jogador. A coação é grande, justamente para impedir que esse jogador tenha uma participação adequada à sua importância na competição. Matéria do Estado de São Paulo, de 29 de junho de 1982. Itália e Argentina haviam jogado a primeira partida do grupo. Os italianos venceram por 2-1. Os argentinos não disputavam um bom mundial, mas César Luiz Menotti, campeão em 78, achava que uma vitória contra o Brasil seria o suficiente para resgatar o ânimo do grupo e colocá-lo rumo ao bicampeonato mundial. Eu conheço a vulnerabilidade do Brasil, provocara Menotti. Na véspera do jogo, o técnico falastrão da Argentina só conseguiu explorar as deficiências da equipe de Tele no último minuto de jogo, quando Dias marcou o gol dos portenhos. Era tarde, o Brasil já havia feito 3, com Zico, Serginho e Júnior, conquistando a vantagem do empate no jogo decisivo contra a Itália, que ocorreria no mesmo estádio, o Sarriá, em Barcelona, 3 dias depois, em 5 de julho de 1982. Sócrates fez outra boa partida, comandando o meio de campo, tocando de primeira e diminuindo o ritmo de jogo quando preciso, cadência que irritou os argentinos, principalmente Diego Maradona, o jovem e temperamental craque portenho expulso no segundo tempo após a entrada violenta em Batista. Ainda que um empate contra a Itália bastasse ao time de Tele, ninguém imaginava que o Brasil entraria em campo abdicando de sua força ofensiva. Nem fazia muito sentido. A Itália, a despeito da vitória apertada contra a Argentina, cumpria até então uma campanha sofrível: 3 empates na primeira fase,
dois deles contra seleções modestas como Peru e Camarões. Para as suas tradições, mas previsível diante do inferno astral vivido pelo time comandado por Enzo Bearzot. Além de não contar com seu principal atacante, Roberto Betega, Bearzot fizera uma aposta arriscada, dando oportunidade, às vésperas da Copa, ao atacante Paulo Rossi, que era contestado por parte da torcida e acabara de cumprir longos 2 anos de suspensão pelo envolvimento, em 1980, no escândalo de armação de resultados do campeonato italiano, conhecido como Totonero. Sem ritmo de jogo, Rossi terminara a primeira fase do Mundial sem marcar, apesar da melhora de rendimento. Também passara em branco na vitória contra a Argentina. O jogo contra o Brasil seria o começo de sua redenção. Foi Paulo Rossi quem abriu o placar no estádio Sarriá, aos 5 minutos de jogo, ao marcar de cabeça após o cruzamento de Antônio Cabrini. Logo depois, em bela jogada de Zico, Sócrates empataria para o Brasil. O gol de empate já estava ensaiado havia 6 dias, quando Sócrates, Zico e Falcão se sentaram para conversar logo após assistirem à vitória da Itália contra a Argentina. O trio notou que Cláudio Gentili, que marcara Maradona, homem a homem, provavelmente repetiria a marcação individual em Zico. Sobraria, portanto, espaço para Falcão e Sócrates avançarem. E sobrou. Zico atraiu a marcação de Gentili, enquanto Sócrates passava por ambos em alta velocidade, como um autêntico ponta, para receber de Zico e bater, quase sem ângulo, no canto esquerdo do goleiro Zoff. Quase 20 anos depois, Sócrates confessou ao amigo e jornalista Mauro Betting que, no exato momento em que empataram o jogo, antes que os jogadores o abraçassem, teve uma espécie de premonição. O Brasil perderia para a Itália. Betting conta. O Sócrates nunca foi um cara místico. Pelo contrário, costumava debochar de certas crendices, muito comuns no mundo do futebol. Mas me disse que, logo após empatar o jogo contra os italianos, sentiu algo estranho, negativo, um calafrio, um anjo triste. A sensação foi tão forte que ele chegou a dizer para si mesmo: caralho, perdemos a Copa. Ele havia sonhado antes de a Copa começar que faria o primeiro gol do Brasil e o último, o do título. Mas ao marcar contra os italianos, teve a certeza de que aquele seria o último do Brasil na Copa. Eu revi a imagem do gol dezenas de vezes. O Sócrates comemora de costas para a câmera, junto à torcida. Não dá para ver o seu rosto, mas ele me disse que foi muito rápido. Tanto que, quando vira, ele está sorrindo. Foi uma sensação de tristeza que poucas vezes sentiu na vida. O Brasil até marcou outro gol com Falcão, o que poderia aliviá-lo. Ah, o meu gol não foi o último do Brasil. Mas não, ele passou o jogo inteiro com aquilo na cabeça. O anjo triste passou longe do até então desacreditado Paolo Rossi, o centroavante italiano que marcou 3 gols. O segundo após uma falha de Toninho Cerezo e o terceiro 7 minutos após Falcão empatar o jogo. Aos 30 minutos do segundo tempo. A partida entrou para a história como uma tragédia de Sarriá. Não só por representar a derrota de uma esplendorosa geração de jogadores, dirigidos por um técnico não menos brilhante, mas também pela adoção, dali para frente, de uma nova linha filosófica que iria dominar o esporte mais popular do Brasil nas 2 décadas seguintes, o futebol de resultados. O futebol moderno não tinha mais espaço para seleções ousadas como a de Telê, que teimavam em continuar no ataque mesmo quando o resultado permitia um recuo estratégico. Nascia o futebol pragmático, dos toques laterais, do risco calculado, dos guerreiros. Os próprios italianos, mestres em jogar no contra-ataque, esperando o erro do adversário, não entendiam como uma seleção podia praticar um futebol tão alegre, bonito e irresponsável, que beirava a soberba. Ganhamos porque viemos à Espanha para competir. Os brasileiros parecem ter vindo para fazer uma exibição, declarou o lateral Cabrini. No hotel, após a derrota para a Itália, diante de todos os jogadores e da comissão técnica, Sócrates fez um discurso emocionado. Só consegui desabafar 2 horas depois, já no hotel, quando fizemos uma reunião e eu agradeci a todos pelo companheirismo e pelo trabalho. Só eu pude chorar. Aliás, todos choraram. Foi o momento mais triste da minha vida.
Nunca me aconteceu nada comparável. Depois daquele dia não consegui assistir a nenhuma outra partida de Copa. Nenhuma outra partida da Copa. Eu vivi essa expectativa da Copa durante 7 anos. Eu adiei o exercício da medicina por causa dela. Em 82, talvez tenha sido a única vez que admiti me sacrificar para me entregar a um trabalho. Eu me isolei de tudo, me alienei, fiz concessões, como passar 3 meses concentrado, simplesmente para estar ali, materializar um sonho. Ninguém cantou Voa Canarim. Matéria da Placar, 9 de setembro de 1982. Ninguém cantou Voa Canarim, o samba gravado por Júnior no voo de volta do Brasil. A imprensa esportiva do mundo inteiro lamentou a inesperada eliminação da melhor equipe da Copa até então. Já não se entende mais esse mundo, estampou o jornal francês Le Matin. Os jogadores também estavam perplexos, inconformados, assim como os torcedores brasileiros. No Rio, Carlos Drummond de Andrade, em crônica publicada no Jornal do Brasil, com o título Perder, Ganhar, Viver, começava descrevendo um cenário de desespero nas ruas da cidade diante da tragédia do Sarriá, para depois, com o olhar aguçado dos grandes poetas, lembrar a todos que a derrota não passava de um instrumento de renovação da vida e que ela não podia acabar por causa de um jogo de futebol. Vi gente chorando na rua quando o juiz apitou o final do jogo perdido. Vi homens e mulheres pisando com ódio nos plásticos verde e amarelos que até minutos antes eram sagrados. Chego à conclusão de que a derrota, para a qual nunca estamos preparados, de tanto não a desejarmos, nem a admitirmos previamente, é afinal o instrumento de renovação da vida. A Copa do Mundo de 82 acabou para nós, mas o mundo não acabou, nem o Brasil com suas dores e bens. E há um lindo sol lá fora, o sol de nós todos. E agora, amigos torcedores, que tal a gente começar a trabalhar que o ano já está na segunda metade? Mesmo que já tivessem lido as palavras de Drummond, elas não teriam sido suficientes para diminuir a melancolia no voo Barcelona-Rio de Janeiro. O silêncio só foi quebrado pelo porre de Roberto Vieira, o Gatamansa, o folclórico assessor de imprensa, que corria pelo corredor aos gritos de Viva a Liberdade. Sócrates, calado, também ansiava por ela, e para chegar lá ele teria de lutar para materializar outro sonho, a consolidação da democracia corintiana.